Filhos, que Jesus nos abençoe. Dentro de cada um há uma guerra de sentimentos negativos a ser vencida e é necessário ter muita coragem para enfrentar esses inimigos da grande luz. O caminho vai se revelando conforme esta guerra interna vai sendo vencida e as armas contra esses invasores também estão no coração. É preciso apenas descobri-las e usá-las. Se pararem para indagar o que fazer nestes tempos, diante de tantos problemas que os atingem, eu diria que sem caridade de uns para com os outros, não será possível resolver esses problemas diários, pois os sentimentos negativos encobrem a luz da centelha divina que todos nós somos, e isto acontece devido aos alimentos que os sustentam, conscientes ou inconscientes. Sempre haverá recomeço, sempre haverá oportunidade de fazer diferente. Primeiro é necessário o arrependimento e depois a oportunidade de limpar a sujeira que fora espalhada e ainda voltar com os comparsas para limpar os protocolos negativos no meio onde foram espalhados dores e sofrimentos. Isto é, a justiça divina. Como podem ver, não são as religiões que os libertarão do processo kármico negativo, deve haver reparo e purificação a todo o mal espalhado, pois só aí está a libertação. Não percam tempo vibrando negatividade e profetizando desastres geográficos e um possível fim do mundo. Vocês já sabem o que acontecerá, pois muitas revelações já foram feitas. Sigam determinados a chegar no portal da libertação. É uma viagem interna, solitária, e é necessário atravessarem o deserto da alma. Vocês conseguem entender minhas palavras? Já foi dito que estejam preparados para quaisquer emergências. Não é o fim, vocês estão renascendo, estão descobrindo a centelha divina que todos nós somos, estão descobrindo que somos eternos, que viveremos para sempre. Quanto mais apego, mais sofrimento. Soltem tudo o que pensam ser de vocês. Os bens materiais na terra ficarão, passarão para outras mãos e vocês continuarão caminhando pelas estradas que estão escolhendo. Saibam escolher. Tudo depende das escolhas que fazem. Saibam agradecer a tudo e a todos. E caminhem em silêncio, pois as palavras poderão ser mal interpretadas. Enquanto caminham, prestem atenção nos movimentos da Mãe Terra e em tudo o que os cerca, inclusive no comportamento dos humanos. Está tudo aí, é só querer ver, é só querer ouvir, selecionem suas companhias, pois é necessário terem os mesmos objetivos: luz, amor, perdão e misericórdia. Filhos, é necessário fazer diferente. Diante da agressividade, mostre a gentileza. Diante do desequilíbrio, mostre paciência. Diante da mentira, explore a verdade. E assim, passo a passo, mostre ao mundo quem é o Senhor de suas vidas. Quando falamos de fé, falamos da fé viva diante das desilusões do mundo, que neste ciclo são inúmeras e contínuas. Exercitem o otimismo diante das provocações negativas e não se envolvam com elas. Seria uma perda de tempo e ainda dificulta a caminhada rumo à liberdade. Exercitem a caridade com aqueles que amaldiçoam, que estão descrentes e perderam a vontade de prosseguir esta última caminhada, onde os obstáculos aumentam e as provas ficam muito difíceis, pois a guerra é toda interna e os inimigos caminham passo a passo com cada um de vocês. Sejam luz a iluminar o caminho dos jovens, dos adolescentes e dos nossos pequeninos. Sejam farol no mar da vida, dando direção aos barcos que não estão desistindo e mantenham a chama da fé bem viva diante das provas do dia a dia. Sejam compreensivos com aqueles que não desejam a luz e nem a liberdade. Todos vocês trazem em seus corpos as marcas das escolhas erradas que fizeram e ainda fazem. E isto pede com insistência a renovação. A maioria ignora a verdadeira situação da Terra e seus reinos. Diria eu que é desolador o panorama visto de cima. Vou dar uma sugestão a quem deseja encontrar a saída deste tanque de águas muito sujas. Saiam da rede de comunicação. Nenhuma notícia ajudará nesta guerra interna. Não se apaga um incêndio com gotas de gasolina. Isto só será possível com a água do amor absoluto, perdão e misericórdia. Muitos enfrentam sérios problemas em todos os sentidos. Sabendo disso, doem, nem que sejam migalhas de auxílio,
aos que enfrentam as torturas diárias, porque já estão sem forças para perseverar até o fim. Somente na caridade à luz do Divino Mestre, nosso bem-amado Mestre Jesus, e no nosso esforço constante, conseguiremos melhorar quem realmente nós somos e o que temos para avançarmos nesta estrada de mão única. A vida, sob qualquer aspecto considerada, é dádiva de Deus que ninguém pode perturbar. Todos os seres sencientes desenvolvem um programa na escala da evolução, demandando a plenitude, a perfeição que lhes é a meta final. Preservar a vida, em todas as suas expressões, é dever inalienável que assume a consciência humana no próprio desenvolvimento da sua evolução. Quando alguém levanta a clava para interromper propositalmente o ciclo da vida, faz-se um novo Caim, jogando sobre si mesmo a condenação da consciência de culpa e experimentando no remorso, hoje ou mais tarde, a necessidade de depurar-se, reabilitando-se, ao nadar nos rios das lágrimas. Por isso, os espíritas cristãos, compreendendo o alto significado da vida, levantam-se para defendê-la onde quer que se apresente, e, em especial, a vida humana, estágio avançado do processo de iluminação do ser, na busca da sua consciência plena e cósmica. Inspirados pelo mundo espiritual superior, os obreiros do Cristo se erguem hoje para proclamar não só o direito à vida dos que estão em germe e têm o direito de nascer, como dos que se despedem do corpo e têm o direito a permanecer, até o último hausto, no organismo em processo prévio de degeneração, como também do delinquente revel, que se pode arrepender e tornar-se instrumento útil à comunidade que agrediu, ou do atormentado mental, espiritual e moral, que sem resistência para enfrentar a luta, opta pela falsa solução do autocídio, mergulhando no insondável abismo de sombras e de dor. Não apenas defender esse direito à vida, como também respeitar todas as vidas, como se apresentem, onde quer que estejam, é tarefa primordial do Espiritismo, que pode ser considerado uma usina de poderosa força, e se por acaso não realizada a operação transformadora dos seus membros, influindo no comportamento da sociedade, converte-se em uma potência deixada à margem, que perdeu a finalidade de produzir energias para a utilidade a que se destina. Por isso, o Espiritismo tem como objetivo primeiro a transformação moral do homem. E se esta não se dá, a mensagem pode ser comparada a uma lâmpada abençoada que, lamentavelmente, se encontra com a luz interrompida. Dessa transformação moral, intransferível, individual, saem os outros objetivos que vão atender às necessidades coletivas, mudando as paisagens terrestres e convidando a criatura à construção real do mundo pleno que em breve defrontaremos. E onde estarão as energias necessárias para esse cometimento, senão no lar, nessa sociedade miniaturizada, onde se caldeiam sentimentos, onde se lapidam arestas e muitas vezes, como buril, se retiram a jaça, as anfractuosidades, limando-se a aspereza para que o brilho da luz interior possa alcançar a superfície e expandir-se. A família é a base da sociedade, que não pode ficar relegada a plano secundário. Viver em família com elevação e dignidade é valorização da vida, na oportunidade que Deus concede ao espírito para crescer e atingir as culminâncias a que está destinado. É verdade que muitos obstáculos se levantam, gerando dificuldade para ambos os cometimentos. Quem, por acaso, atravessará as águas de um rio 2 vezes nas mesmas águas? Enfrentar tais obstáculos é a decisão do cristão renovado, que encontrou em Jesus a força poderosa que ele usou quando quis implantar o seu reino de amor e de justiça na sua época, guardadas as proporções semelhantes a esta época. Se os companheiros se revestirem de valor moral para combaterem o erro, pela sua atitude de coerência espírita cristã, pela sua conduta eminentemente evangélica, lentamente, os espaços perdidos serão recuperados e será erguido na terra o reino de trabalho, de fraternidade e de amor. Meus filhos, há muitas sombras, porque o bem apresenta-se com timidez, cedendo espaço ao mal, que alarga os seus domínios pelo atrevimento de que se reveste. Por isso mesmo, espírita seja a nossa definição.
Se necessário for perder as pobres moedas de César para preservar a inteireza do conteúdo da mensagem, confiemos em Deus, o supremo doador, que nunca nos deixou órfãos e jamais nos deixará ao abandono. O Espiritismo liberta-nos da ignorância e propicia-nos, pelas lições luminíferas da caridade, a ação social, na assistência e no serviço de socorro. Negar a procedência da inspiração para conivir com os métodos arbitrários e injustos da política terrestre é o mesmo que ceder ante as paixões de César, como árbitro dos destinos, embora sem controle sobre as vidas, significaria abjurar o nome de Jesus, que é a bandeira das nossas obras sociais, para estar de braços dados com o poder temporal, recebendo-lhe o auxílio e apoiando-lhe as arbitrariedades. Jesus disse que no mundo somente teríamos aflições. Não será lícito, portanto, esperarmos outra resposta, senão a da dificuldade. Graças à lei soberana, que é a lei natural, a lei de amor, lutemos junto às autoridades competentes para falarmos do nosso apostolado e pedirmos respeito às ações renovadoras da sociedade que vimos desenvolvendo em nome da caridade. Não temamos nunca. Estejamos unidos na defesa da vida em uma família espiritual digna, suportando reveses e incompreensões. Ser espírita hoje é o mesmo que ter sido cristão ontem. Quantas vezes veremos as nossas melhores palavras adulteradas e voltadas contra nós? Em outras oportunidades, enfrentaremos os desafios da urdidura da calúnia, da malversação de valores e das acusações indébitas. Em novos ensejos, defrontaremos problemas íntimos no santuário doméstico, ralando-nos o coração, e mais adiante, sofreremos a insidiosa interferência dos que se comprazem na preservação deste estado de coisas, atormentados na erraticidade inferior, ferindo as fibras mais íntimas do nosso sentimento. Não terá sido por outra razão que o Mestre nos recomendou o amor sempre e a oração, meus filhos. A oração é o elixir de longa vida que nos proporciona os recursos para preservar os valores de edificação, perseverando no trabalho iluminativo, e o amor indiscriminado, a todos, mesmo aos inimigos, o que não quer dizer anuência com os seus despropósitos, é impositivo de emergência para lograrmos a paz. Como é verdade que os seus discípulos nos faremos conhecidos por muito amar, não menos verdade é que este amor, que se inicia em nós, deve expandir-se até eles, todos eles, os que nos criam embaraços e dificuldades, que nos ameaçam e nos provocam lágrimas em ambos os planos da vida. No mais, é confiar em Jesus. Quando aceitamos o ministério do cristianismo restaurado, assinamos o propósito de servir com abnegação até o fim. Temos logrado o êxito, vencemos os primeiros embates, superamos as dificuldades maiores antes da decisão. Necessitamos agora valorizar a nossa vida, vós, no carro da matéria, e nós outros na experiência libertada do corpo, para chegarmos à meta final cantando um hino ao vencedor que, aparentemente vencido, foi plantado na cruz e cuja aparente derrota estava simbolizada na vitória de encontrar-se como rifem de luz entre os homens prompíncos e Deus, no Calvário, onde se uniram todas as forças do mal para o sacrifício do Cordeiro. Meus filhos, estes são os dias chegados. Tende ânimo, preservai a coragem, sede fiéis, valorizando a vida e vivendo em família com elevação, para implantardes na terra a família ideal, cujos membros vinculados ao reino de Deus sejam realmente irmãos. Que o Senhor nos abençoe. São essas as palavras dos trabalhadores do mais além que, por nosso intermédio, fazem-nas chegar às vossas mentes e aos vossos corações. Com o carinho paternal de sempre, o servidor humílimo.